estamos começando muito bem o programa Vida e Atitude junto com você. E hoje vamos falar sobre alimentação saudável para o nosso corpo. E a nossa convidada que está aqui conosco hoje é a Michele Chibior, é nutricionista, é isso? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Clarice. Michele, hoje vamos falar então sobre a alimentação como prevenção às doenças. Como que funciona isso? Como que a nutrição pode nos ajudar a prevenir ou até a manter a nossa saúde? Porque muitas vezes ela previne doenças e outras vezes ela pode também, recuperar, nessa continuidade, manter a nossa saúde. A nutrição é uma ciência que sempre tem estudos científicos saindo todos os dias. Então hoje a gente sabe que tem alimentos que sim prejudicam muito a nossa alimentação. Então tem os embutidos, que são o presunto, a salsicha, até mesmo o peito de peru, que a gente acha que é mais saudável, né? Mas está bem nesse grupo também de alimentos que tem um potencial cancerígeno. Então, comprovado já cientificamente. São os alimentos embutidos que a gente fala, né? O salame também. O açúcar refinado também é um grande vilão, né? Causador de diabetes, de gordura abdominal, de obesidade, da síndrome metabólica que a gente diz. Então, tudo isso já está bem comprovado. A gordura saturada, a hidrogenada vegetal, que a gente vai falar também um pouquinho. E, em contrapartida, tem estudos mostrando que tem alguns alimentos que têm benefícios à nossa saúde. Então, para combater isso, né? O tomate, por exemplo, ele tem uma substância chamada licopeno. O licopeno, ele está comprovado que ele previne câncer de próstata. Então, isso é bem interessante. Tem o resveratrol, que é do suco de uva, que faz bem para a saúde cardiovascular. Então, é interessante sempre tomar um copo de suco de uva, que vai estar cuidando desse sistema. O ômega 3 também é comprovado que ele age como um anti-inflamatório no nosso corpo todo. Então, com base nesses estudos, a gente consegue ver quais são os alimentos que fazem mal, os que fazem bem, e conseguir alinhar aí a dieta também no dia a dia. A natureza, então, contribui, nos oferece muitas coisas para que a gente tenha uma saúde melhor, para que a gente possa prevenir. Mas é preciso também saber preparar os alimentos, né? Não basta a gente ter tudo ali e comer de qualquer jeito, não. Conta para nós algumas dicas de como preparar os alimentos, como que eles devem, por exemplo, alguns legumes devemos cozinhar ou não, ou devemos comer crus. O modo de preparo faz toda a diferença realmente. Antes de falar dos crus, dos cozidos, tem um ponto que fazer grelhado e assado, todo mundo acha que é uma alternativa mais saudável do que o frito, né? Só que normalmente aquele douradinho que fica vou comer um frango grelhado, né, com salada, super saudável. Mas aquele douradinho do frango, ele tem acroleína, que é super cancerígeno também. Então não é o fato só de ser grelhado ou assado douradinho, lindo, que é bem gostoso, né, aquele douradinho, aquele queimadinho, que está sendo saudável. Pode ser um grelhado que está fazendo mal também. Interessante isso que você está falando, porque geralmente a gente escolhe mesmo, principalmente o frango, o peixe, quando fica douradinho assim. Fica mais apetitoso, né? Fica. Só que isso é que é o malefício daí. Olha só. E os legumes, como que nós devemos preparar? Por exemplo, o brócoli. O brócoli é um alimento que nós, mulheres, principalmente, devemos comer quase que todo dia, porque contém muito cálcio e tal. Uma xícara de cálcio, ele equivale ao cálcio do copo de leite, é muito mais absorvido. O ideal é que todos os legumes, né, sejam cozidos no vapor, porque eles têm vitaminas hidrossolúveis. Então, hidrossolúveis saem na água. Então, quando você cozinha, essas vitaminas vão para a água, normalmente a gente joga fora, essa água descarta e acaba descartando as vitaminas também. Então, o ideal, se for cozinhar no vapor, vai manter as propriedades íntegras ali das vitaminas e minerais, não vai perder tanto. Então, o ideal é sempre cozinhar no vapor. Sim, para quem não tem aquela panela especial de cozinhar no vapor, coloca um pouquinho de água. Isso. Não muito. Tem um método que eu ensino muito com o consultório, que eu faço em casa, que é muito prático também. Sabe aqueles saquinhos que a gente usa? Tem uns rolos de saquinhos que a gente usa para congelar, para guardar alimentos. Saquinho plástico mesmo. Então você coloca o brócolis, por exemplo, lava, pica, põe nesse saquinho, dá um nó, fura com um garfinho, faz uns furinhos nele, põe no micro-ondas. 1 minutinho ele está cozido no vapor já. Interessante, olha que facilidade. Então não tem desculpa para fazer um brócolis ali rapidinho. Super rápido, não suja louça nenhuma. Muito bom. E
por exemplo, a cenoura, a beterraba, que são alimentos que nós temos na nossa mesa praticamente no dia a dia, certo? Eu penso, além da cenoura, da beterraba, temos a batata não, né? A batata precisa ser bem cozida, que não fica gostosa, isso, né? não. Mas esses outros, como que funciona? A vagem também pode ser dessa mesma forma? Menos cozido. É melhor assim, cozinhar menos? Mantém as propriedades? Assim, esses alimentos mais duros, que exigem mais mastigação, até podem se cozinhar um pouco mais. Vai se perder vitaminas, vai se perder um pouco, mas ainda está valendo a pena. Pode cozinhar um pouquinho mais. Na verdade, depende do gosto de cada um também, porque cenoura e beterraba a gente pode comer ralada crua, né? Que daí não vai perder nada também. Sim, que é uma delícia. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu quero te perguntar. O espinafre, é verdade que a gente precisa cozinhar ele antes para tirar, daquela fervura, para tirar aquela água bem verde que sai, porque ele pode ser tóxico, ou isso é mito ou é verdade? Na verdade, ele tem um fator antinutriente que a gente fala, que é o mesmo que tem no feijão e nas leguminosas. Então, o ideal, no caso do espinafre, dar assim uma aquecida, um choque de temperatura, para inibir esse fator antinutriente que a gente fala. No caso de feijão, grão de bico, lentilhas, leguminosas que a gente fala, deixar de molho de um dia para o outro, descartar essa água e cozinhar novamente. Também tira esse fator antinutricional que a gente fala. Então, os nutrientes ficam mais biodisponíveis no nosso corpo. É verdade, sim. Entendi. Bom, e quando a gente fala de alimentos que trazem saúde para o nosso organismo, né, estão presentes aí vários tipos de alimentos, como você falou, na nossa alimentação diária. Depois vem o arroz, vem o feijão, e eu queria entrar com você no próximo bloco, tá? Falando sobre esses alimentos, mas eu queria falar também das carnes e queria falar sobre os vilões da nossa alimentação. Então, é sobre eles que nós vamos falar daqui a pouquinho. Pode ser? Pode sim, claro. Então, fique ligadinho conosco. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos de vocês poderiam ter citado esse versículo comigo, esse amado versículo de João 3,16. É a mensagem do Evangelho em poucas palavras. E nesta época de Natal, aqui em Ministérios Pão Diário, estamos nos concentrando no quanto Deus ama o mundo e cada um de nós. De fato, Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para morrer numa cruz, em nosso lugar, por nosso pecado. E esta é a grande notícia que queremos compartilhar com todos. Por isso, estamos focando no tema Porque Deus Tanto Amou, nesta época de Natal, com uma edição especial de Pão Diário. Também criamos um recurso novo, um cartão especial que enfatiza essa verdade maravilhosa. O versículo bíblico e nossa arte demonstram a vida de Jesus, desde o nascimento até a ressurreição. Esse cartão faz parte de um kit que contém o livreto e o envelope. É um excelente instrumento que pode ser usado como convite para o evento de Natal da sua igreja ou simplesmente como forma de enviar uma felicitação natalina àquela pessoa especial da família, do seu círculo de amigos ou trabalho que ainda não sabe o quanto Deus o ama. Alguns nos pedem ajuda para poder compartilhar as boas novas neste período. E como sempre, desejamos agradecer pelas muitas formas como você demonstra parceria conosco durante o ano. Celebremos nosso grande Deus e seu maravilhoso amor por todos nós. Porque Deus tanto amou o mundo, porque Deus tanto amou você. Em Ministérios Pão Diário, queremos lhe desejar um Natal abençoado e feliz. Bíblia Pão Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas.
Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. E eu estou aqui num bate-papo com a doutora Michele Chibior, ela que é nutricionista e vem nos falar sobre os alimentos para a nossa saúde, os alimentos como prevenção às doenças. Doutora Michele, eu queria que você falasse um pouco agora sobre as carnes. Como que você vê essa questão da carne, a carne vermelha? Na verdade, essa questão é bem polêmica, né? Porque tem muitos estudos que mostram que consumo de carne pode aumentar câncer de intestino, mas tem muitos estudos que também não demonstraram isso. Então, ainda a gente fica num impasse, né? O que eu posso dizer de carne, que tem um nutriente que só tem na carne, a gente precisa muito, que é a vitamina B12. Então, a única fonte de B12 é carne. Então, vegetarianos, quem não consome carne, deve suplementar essa vitamina. Sim. É interessante também quem faz uso de antiácidos, né, os prazóis da vida, diminui a absorção dessa vitamina. Então é bem importante sempre estar fazendo exames de sangue para ver o nível dessa vitamina, porque esse tipo de medicamento diminui a absorção dessa vitamina, que é super importante para o nosso organismo. Olha só. E como deve ser o nosso prato no dia a dia? Para nós mulheres, primeiramente, como que deve ser? O que tem que ter nesse prato? Na verdade, os nutrientes, né, os macronutrientes que a gente fala, podem ser iguais para homens, mulheres e crianças, que são carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Então, dentro desses, a gente vai destrinchar um pouquinho. Então, os carboidratos, né, as melhores fontes de carboidratos são cereais integrais, então arroz integral. Se for comer alguma massa que venha de farinha de trigo integral ou farelo de aveia, né, aveia também é um carboidrato bem interessante. E as frutas também entram nos carboidratos aí, porque é uma fonte de açúcar também, tem a frutose, então pode entrar aí também. Certo. As proteínas então entram nas carnes, então o interessante é variar o tipo de carne, não ficar só no bife ou no frango. Comer um peixinho. Temos o peixe, temos a carne de porco também, que tem o mito que poderia ser mais gordurosa, enfim, não é tão boa. É bem ao contrário, na verdade tem bem menos gordura, algumas partes do porco, né? Então pensar em lombinho e pernil, tem menos gordura do que no frango, por exemplo. Olha só que coisa interessante. Então é bem interessante comer carne de porco, sim. Então, pensar que tem 5 dias na semana, a gente pode comer um dia carne vermelha, frango, porco, peixe e o ovo. Que o ovo também teve uma época que era o vilão, né? Não se podia comer ovo, agora saíram mais. É uma nutrição bem interessante que sai estudo todos os dias, como eu falei. Agora a gente descobriu que o ovo está tranquilo, está liberado, a gente pode comer. Claro que não tem nenhum problema de saúde, a gente está falando no geral aqui, né? Pessoas que têm problemas específicos, têm um colesterol alto, por exemplo, pode comer ovo sim, só que mais controlado, 3 na semana, quem sabe, né? Mas pode comer sim. Então, de carnes, variar sempre o tipo de carne e incluir sempre os peixes, né? Que a gente aqui na cidade às vezes não come tanto peixe, mas lembrar que tem alguns enlatados que são bons. Então, esse é um ponto também que é interessante falar. Tem sardinha e atum, que é um peixe barato, é de fácil acesso, tem sempre e a gente pode consumir sim. Encontra-se o ômega ali, nesses enlatados, então, na sardinha e no... Encontra, não é a melhor fonte de ômega 3 nesses peixes. Tem mais no salmão, tem fontes vegetais também, as castanhas, as oleaginosas também tem ômega 3, azeite de oliva. Mas falando só um pouquinho sobre esses enlatados, então a gente sempre preferia esses peixes no óleo, porque o óleo tem, esses peixes podem ter excesso de mercúrio. Então o óleo, ele como se puxasse esse mercúrio que em excesso no nosso corpo pode causar a esclerose múltipla, né, principalmente em mulheres, e autismo em crianças. Então é um alimento muito importante, a gente deve consumir, né, a sardinha e o atum, só que prefira em óleo, descarte esse óleo, se possível até pode passar uma água nesse peixe, retemperar com azeite de oliva, sal e temperos de preferência, que fica gostoso também. Doutora Michele, e as gorduras, que a gente ouve falar tanta coisa, tem vários tipos de gorduras, na verdade? Como que é isso? Explica para nós, por favor. Como eu falei, a gente precisa de certos nutrientes todos os dias no nosso prato, né? Então, são os carboidratos que a gente já falou, proteínas e gorduras devem sim estar no nosso prato. Mas quais são essas gorduras? Não são todas, né? Então, as gorduras benéficas para nós seriam as gorduras dos peixes, que tem ômega 3, das oleaginosas, das castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, toda essa família. É uma fruta super
gordurosa e que faz muito bem para a saúde também é o abacate e o coco. Doutora, e quanto aos óleos que cozinhamos e que encontramos nos alimentos, tem os bons e os ruins, certo? Podia explicar para nós? Tá. Os óleos que eu sempre indico para cozinhar, que são os óleos mais estáveis a altas temperaturas, que não atinge aquele ponto de fumaça que a gente diz que é onde causa os malefícios, né, câncer, enfim, é o óleo de coco. O óleo de coco é super estável, só que ele é um óleo que ele tem um saborzinho de coco, então não é com todo alimento que ele combina. Eu acho que com legumes ele fica mais gostoso, e com peixe também. O azeite de oliva é um óleo super bom para cozinhar também, só que para temperaturas mais baixas, então alguns refogadinhos ali dá para fazer com ele tranquilo. E óleo de girassol também é um óleo bem interessante para consumir. Óleo de soja, assim, ele não é todo tão ruim quanto falam. O problema é que tem a soja, ela é transgênica, né, normalmente aqui no Brasil. Então a gente não tem estudos demonstrando que pode acontecer com seu consumo a longo prazo. Como a gente cozinha todo dia e consome ele todos os dias, a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu prefiro sempre indicar esses outros tipos de óleos para cozinhar. Interessante até observar quando vai ao supermercado, ver se tem aquela marquinha do T, né, de transgênico. Muito bem. Doutora, e quais são os alimentos maléficos, aqueles que a gente deve realmente evitar? Vamos aproveitar então essa pergunta e falar um pouquinho sobre o glúten, né, que está muito na moda, todo mundo tirando o glúten da alimentação, né? Assim, o glúten ele pode fazer mal realmente para algumas pessoas que têm sensibilidade ao glúten ou até a doença celíaca, que é uma doença que não pode daí consumir glúten mesmo, que daí pode causar alergia, dermatites, constipação, diarreia, dor de cabeça, enfim, tem vários sintomas para quem tem essa doença que não pode comer glúten. E tem pessoas que são sensíveis ao glúten, que se sentem só estufadas, tem um pouco de dor de cabeça, alguma coisa assim. Mas isso tem que ser mediante exames clínicos, né? Tem que passar por um médico ou nutricionista, fazer exames de sangue. Porque uma troca que fazem muito é trocar o pãozinho francês pela tapioca, que não seria nenhuma troca inteligente, porque a tapioca só não tem o glúten, mas é uma farinha refinada tanto quanto, né? Então não é nem um pouco mais nutritiva, não teria tanta diferença assim. Então o glúten podemos resumir que ele pode fazer mal para algumas pessoas, para outras não. Então é algo que a gente deve comer com moderação, vamos desmistificar um pouco esse assunto. Sim, então temos que ter cautela aí na hora de escolhermos os nossos alimentos, certo? Doutora Michele, muito obrigada pela sua presença aqui no Vida e Atitude. Poderia deixar os seus contatos? Sim, eu atendo na clínica Sendicor e Sendicor Baby, atendo toda a família, né, crianças, gestantes e adultos. Tem meu Facebook também, que é Michele Schieber Nutricionista. E meu telefone para contato é 9635-7906. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Bom, no próximo bloco nós vamos falar com Ana Paula Borck, ela que vem falar mais um pouco sobre Ministérios Pão Diários, produtos especiais de Ministérios Pão Diário para você. Fique ligado conosco. Bíblia Pão Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas. Sempre somos tratados como futuro. As pessoas não se preocupam em ensinar hoje. Elas pensam que não precisam ser agora. Afinal, sou o futuro. Todos se esquecem que é agora que eu estou me formando, desenvolvendo meu caráter, moldando quem sou. Quando eu crescer, eu quero ser um pintor. Quero ser uma bailarina.
Eu vou ser juiz. Eu vou ser veterinário. Eu vou ser adulto. Mas se não cuidar de mim hoje, que tipo de adulto eu vou ser? Olhe pra gente. Me dê atenção hoje, Me ensine, me eduque hoje. porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã vai ser muito tarde. Amanhã já é muito tarde. Estamos de volta ao programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí ligadinho conosco, porque agora nós vamos conversar com a Ana Paula Bork. Ela que veio nos mostrar mais alguns produtos de pão diário. Ela é coordenadora de serviços ministeriais em Ministérios Pão Diário. Seja bem-vinda. Olá, Clarice, tudo bem? Obrigada. Nossa, eu fiquei super contente com todo esse assunto de nutrição aí, que coisa interessante, não é mesmo? Pois é, como é importante a gente saber, né, sobre os alimentos, mas também sobre os alimentos para a alma. Sim, sim. E pensando nisso, eu trouxe alguns produtos para apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais do que o Ministério Pão Diário tem. Então, nós temos um devocional para criança muito especial, uma faixa etária de 3 a 6 anos, que se chama Tudo para Ele. Esse livro, Clarice, é uma delícia. Ele tem várias meditações curtinhas para os pais fazerem com os filhos. Então, aqui tem algumas historinhas que eles podem ler, podem pensar juntos e as crianças aprenderem um pouquinho mais do amor de Deus. Então, muito legal, muito bacana esse devocional, Tudo para Ele. Sim, Ana, então os pais podem ter para ler para os seus filhos, né? É realmente um material muito bonito. A capa chama atenção e o conteúdo a gente nem comenta, né? De tão bom que é. É uma delícia o conteúdo, é muito gostoso. Eu tenho certeza que os pais vão amar esse material. É muito bonito mesmo. E o que mais que você trouxe para nos mostrar hoje aqui? Então, além do Tudo para Ele, a gente ainda tem um outro devocional que vai na faixa etária de 7 a 9 anos, que é o Pão Diário Kids. Clarice, você não faz ideia como esse produto veio recheado, tá cheio de histórias para as crianças, várias histórias divertidas, que narra a história do Arthur, um menino que tem um dia a dia como de qualquer criança. O Arthur tá ali, o Arthur se diverte, o Arthur tá junto, então com a sua irmãzinha Ana, é algo muito bacana e muito legal. Eu tenho certeza de que a criançada também vai gostar muito, e esse já dá para ler, né? Porque de 7 a 9... a criançada com certeza já consegue ler esse material. Com certeza, Ana, além de muito bonito, e agora eu acho que veio preencher também aqueles pedidos que muitos pais diziam assim, eu quero o Pão Diário Kids, né? E agora tem. Olha que bacana. E o mais gostoso ainda, Clarice, é porque as meditações do Pão Diário Kids são as mesmas meditações do Pão Diário, só que adaptada para criança. Então, adaptada numa linguagem que eles possam entender. Exatamente, sim. É muito bom, muito lindo, mas tem mais coisas. Tem mais, não para por aí não. Hoje a gente quer alcançar toda a criançada. E a gente tem aqui o Tesouros Escondidos, que é para uma faixa etária de 9 a 11 anos. E assim, vem recheado de histórias de descobertas. Então ele vai narrando assim o dia a dia, como se as verdades bíblicas fossem um tesouro, e você cada história é um mapa que a criança vai percorrendo para descobrir aonde está esse tesouro. Então é muito bacana. Chega no final do dia ou no começo do dia, dependendo do horário que vai fazer, a criança tem a chance de encontrar um tesouro escondido. Muito legal também, para você conhecer um pouquinho desse livro, desse material. Inclusive histórias que prendem, né? Envolvem a criança. A criança começa a ler. Sim, e ele é cheio de atividades práticas. Por exemplo, alguma situação, quando ele fala de uma história de bondade, ele fala, e você, já pensou em fazer um sanduíche para dar para alguém? Pega um biscoito seu e compartilha. Então ele tem também, além da história, ele tem várias atividades em que ele vai dando opções para as crianças fazerem atividades. Então é muito legal mesmo. Muito bom. É uma variedade de produtos para as nossas crianças, é importantíssimo, eles precisam também, né, crescer
aí com a sabedoria transformadora da Bíblia. E o que mais que você Então, e além disso, Clarice, hoje em dia as crianças têm um dia a dia tão atarefado quanto o nosso, não é mesmo? São várias agendas, vários compromissos. E para eles, nós trouxemos a agenda Pão Diário. Essa agenda ela tá super fofa. Cada ano as nossas agendas vêm personalizadas com um tema. E o tema desse ano é amizade. Então, ensinando a ser um bom amigo e a valorizar uma amizade verdadeira. Então, as crianças podem, além de tudo, aprender a como ser um bom amigo seguindo o exemplo de Jesus. Tá linda essa agenda também. Maravilhoso, muito né? bonita. Qual menina não vai querer ter uma agenda dessa? Olha não é? Só, muito linda. Para anotar os seus compromissos. Toda colorida. Muito bonita, realmente, Ana. Um material mais lindo que o outro. Ana, já que você veio falar aqui do alimento para a alma, né, desses materiais que realmente vêm edificar a nossa vida, eu queria te convidar então para a gente ler juntas aqui um dos devocionais que temos aqui no Pão Diário Kids, que tal? Opa, vamos? Que delícia, vamos sim. E assim quem está nos acompanhando pode também acompanhar junto conosco. Então, esse devocional do Pão Diário Kids diz assim, fala sobre crescimento. De uns dias para cá, Ana não quer comer. Todos os dias, deixa toda a salada e a verdura no prato. Mamãe está preocupada com a saúde dela. Então hoje, o papai chegou e fez um anúncio muito esquisito. Pessoal, ando muito cansado e nesse mês vou suspender o nosso momento de devocional. Ana ficou indignada. Como assim? Decidi que não vamos mais fazer isso. Mas se não conhecermos mais da palavra de Deus, enfraquecemos e a nossa fé acaba, protestou Ana. Puxa, você está coberta de razão. Não posso cancelar nosso momento devocional. Que tal se você aproveitar essa oportunidade para voltar a se alimentar corretamente? Verduras, frutas e legumes são como a nossa oração, fundamentais para a nossa saúde. As frutas e verduras nos ajudam a crescer fortes e a oração faz crescer a nossa alma. E você? Você tem se preocupado com o seu alimento do dia a dia? Seu alimento físico e espiritual? Bom, para a gente pensar sobre isso, não é verdade, Ana? É verdade. Apesar de eu não ser essa Ana que não come a salada, né? Mas como a gente precisa, né, crescer também na área espiritual e se alimentar da palavra de Deus. Ana, que bom conhecer um pouco mais junto com os nossos telespectadores aqui sobre os produtos de Pão Diário, um mais lindo que o outro. E você que está nos acompanhando e quer escrever para nós, escreva lá para 92639241, o código é 41, repetindo, 41 9263 9241. Esse é o nosso WhatsApp para que você possa se comunicar com o Vida e Atitude. Ana, deixa os contatos para que as pessoas possam também procurar e conhecer um pouco mais sobre os Ministérios Pão Diário e os produtos. Claro, com certeza. Bom, se você quiser adquirir qualquer um desses materiais, se interessou, gostou do tema, eles estão disponíveis em todas as livrarias. Mas você pode também entrar em contato conosco. Nosso telefone é o 41-3257-4028 ou no nosso e-mail brasil@pandiario.org. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder divulgar mais desses materiais, te apresentar um pouquinho mais do que a gente tem. Obrigada, Ana, pela sua presença. Obrigada, Clarice, foi um prazer. O programa Vida e Atitude vai terminando por aqui. Esperamos que esse conteúdo seja muito útil para você nesse dia e esteja conosco em nosso próximo encontro do Vida e Atitude. Fique com Deus.